Boa noite. Eu, eu saúdo a todos os nossos irmãos na paz de Cristo, do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Estamos mais uma vez aqui fazendo esse vídeo porque nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós temos necessidade de falar dessa palavra maravilhosa, desse reino maravilhoso, o reino que nunca passará. O reino de Deus é o único reino que subsistirá por todos os tempos, por todos os séculos. Então esse é o reino, nosso reino. O reino de Deus é o nosso reino. Amém? Então eu quero, antes de eu ler uma palavra aqui, quero dizer que Deus está olhando para você. Deus, ele olha para você. Jesus, ele diz: estou à porta e bato. Se você abrir a porta para o Senhor Jesus, ele vai entrar na sua vida e vai fazer uma diferença. Amém? Então eu quero agora falar de uma palavra. Ela é uma palavra conhecida, mas é realidade. Aqui fala da parábola do rico e Lázaro. Só que eu não vou ler o texto todo, eu vou ler só a partir do 25 e o 26. Fala assim: Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Disse ele, o rico: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Continuando, verso 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos o ressuscite. Amém? Então aqui fala de um rico, né? Fala de um rico e de um mendigo. Fala a parábola do rico e Lázaro. Esse rico, muitas vezes ele foi evangelizado. Alguém falou da palavra de Deus para ele, mas ele não dava bola para a palavra de Deus, não estava nem aí, não respeitava, xingavam aquelas pessoas que falavam da palavra de Deus para ele. Ele não queria saber de palavra de Deus, ele não queria saber de Deus. E todas as vezes que as pessoas falavam dessa palavra para ele rejeitava, até xingava, né, os crentes. Xingava as pessoas que falavam do reino de Deus. Ele não queria saber. Ele não queria fazer parte dessa palavra. Porque ele achava que o dinheiro dele
a riqueza dele, não precisava de Deus. Mas é onde as pessoas se quebram no meio. Porque a riqueza do homem, ela não traz salvação para ninguém. A palavra de Deus diz que entre o homem e Deus existe um grande abismo, né? E esse crente, esse rico, ele foi lançado no Hades. Eu vou ler o versículo 23, só para entender melhor. Esse rico, ele morreu. Ele foi lançado no Hades. E do Hades ele via Abraão lá no paraíso de Deus. Então ele pediu para que Abraão mandasse Lázaro molhar, nem que fosse a ponta do seu dedo, para refrescar a língua dele, porque ele estava atormentado naquelas chamas que não se apagavam. Então fala assim: e no Hades ergueu os olhos, estendeu e tendo em tormento, e viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Então, ele estava nas chamas, estava sendo atormentado. Foi quando ele pediu para Abraão mandar Lázaro, pelo menos molhasse o dedo na água e colocasse na língua dele, porque ele estava atormentado com aquela chama, porque o fogo não se apagava. A pessoa que é lançado, que vai, a alma daquela pessoa, ela fica 24 horas, 1000 anos, 10.000 anos, milhões de anos, e nunca mais pode sair dali. Então Deus, ele dá uma oportunidade para nós de aceitar Jesus, para que nós não venhamos parar nesse lugar. Quando ele falou, antes dele estar lá, ele teve a oportunidade, assim como todos nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e se arrepender dos pecados, porque Jesus falou que aquele que não aceitar o Senhor como seu Salvador, ele não herdará o reino de Deus. E aquele que não se arrepender dos seus pecados, também não herdará o reino de Deus. Então esse rico, ele não foi para o Hades, que é o inferno, porque era rico. E nem Lázaro foi para o seio de Abraão porque era mendigo. Não. Lázaro foi para o seio de Abraão porque ele era de Deus. Ele tinha Jesus, ele era pobre, mas tinha Jesus. Ele aceitou Jesus. Agora, não é porque ele aceitou Jesus que ele tinha que ser rico também, não. Não é isso. Que a pessoa que está em Cristo, ele pode ter riqueza ou pode ser pobre também. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer que porque é rico, porque é crente tem que ser pobre, tem que ser miserável. Não é nada disso. Mas Deus, ele quer nós com coração puro. Lázaro era um mendigo, era de rua, morava na rua, era um digamos assim, um zero à esquerda. Ninguém olhava para ele, mas Deus olhava para ele. Então, para você também, talvez essa oportunidade que você já teve, ou eu, ou muitos que já tiveram e não aceitaram o Senhor Jesus,
Então, vai chegar o dia, todos nós vamos vamos ter o julgamento, passar pelo tribunal de Cristo. E esse rico, ele não foi pro Hades porque era rico. Não, não foi por isso. Ele foi pro Hades porque era avarento, porque não queria nada com Deus. Ele confiava apenas no seu dinheiro, nas suas condições que ele tinha. Então, quando se falava de Deus, ele rejeitava. Então, é assim também hoje. Quantas vezes nós falamos da palavra de Deus com as pessoas não querem saber. Só que é o seguinte, Deus está falando ainda, Deus está usando nós para falar da palavra dele, para levar as boas novas às pessoas, para se arrepender dos pecados, para se arrepender das coisas pecaminosas que este mundo tem oferecido. Então a oportunidade que nós temos hoje é em vida. Você tem a oportunidade hoje em vida para aceitar o Senhor Jesus. Porque depois que morrer, meu filho, não tem mais jeito. Já era, tá? Então, se Deus está falando hoje, Deus está usando algumas pessoas para falar da palavra de Deus, é porque Deus te ama. Deus quer salvar você, quer salvar a sua família. Aquele rico, ele até pensou na família dele, porque ele estava no Hades e não queria que os seus irmãos fossem parar naquele mesmo lugar. Então ele disse porém a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Quando o rico estava na sua riqueza, ele não lembrava de Deus. Ele não queria nada com Deus. Ele só pensava nas riquezas, no desfrute, nos passeios de avião, passeios aéreos. Tudo que ele queria fazer, ele fazia porque ele tinha dinheiro. Ele era rico. Mas a única coisa que ele esqueceu de fazer foi aceitar o Senhor Jesus, de ter a vida dele com Deus. Então, quando ele morreu, ele foi para onde? Para o Hades. Mas eu repito, não foi para o Hades porque ele era rico, porque ele era avarento. Quantas vezes, talvez ele até teve a oportunidade de ajudar um pobre, ajudar uma pessoa, até mesmo Lázaro, né? Que esse Lázaro disse que se alimentava das migalhas que caía da mesa do seu Senhor. Então Lázaro, ele sofreu muito. Só que Lázaro era humilde. Lázaro tinha a vida dele na mão do Senhor. Então quando Deus recolheu Lázaro, quando ele faleceu, ele foi direto para o seio de Abraão. E quando o rico morreu, foi direto para o Hades, que é o inferno. Para quê? Para ser atormentado. Então nós em vida, você, eu, nós temos uma oportunidade em vida. Então assim como todos têm o mesmo destino, todos têm uma senha e vai chegar o número daquela senha para cada um. Como nós não sabemos o dia, então o que nós temos que fazer é se preparar para que nós não venhamos parar nesse lugar de tormento como este rico foi. Amém? Então pense bem nisso. Não rejeite a palavra de Deus, não diga não para Deus. Ele fala também em 1 João, 1 João 1, deixa eu ver aqui se eu posso só confirmar. 1 João 1,12 fala assim, que aquele que aceita, né, que recebe, deixa eu só confirmar aqui.
1 João, peraí. 1 João 1,12, fala assim, ó. Primeira João 12, é 1,12. Perdão, não 12, é João 1,12. Um 12, 16 mesmo, confirmar. Amém, não, esse é 12, Ah, 2 João 12, é 2 João. Segunda João 12. Terceira João. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Perdão, eu falei que pensei que era 1 João, não é? O livro de João. É o apóstolo João. Fala aqui no capítulo 1, versículo 12. Fala, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de seres feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Amém. Então nós temos que crer no nome do Senhor Jesus e passarmos a ser filhos de Deus. Ele falou, todos aqueles que creram, olha, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de seres feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amém? Então a fé é o que... A fé, nós cremos no nome do Senhor, nós temos fé no nome do Senhor, cremos que Ele é o nosso Deus. Então ele fala, todos aqueles que creram no seu nome, Ele deu o poder de ser feito. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de seres feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amém? Então Deus, Ele nos deu o poder para sermos feitos filhos de Deus. Amém? É isso mesmo. Deus é assim. Ai, não deu certo não. Ah, Senhor Jesus.